Iniciamos o nosso momento de Evangelho, prece e irradiação do Centro Espírita Cearense, com a mensagem do irmão José, psicografada por um amigo. Colírio espiritual. A visão que temos das coisas determinará o nosso estado de harmonia ou de desdita. O corpo segue no ritmo dos impulsos mentais que recebe e responde sempre aos comandos conscientes ou inconscientes que o espírito lhes envia. Atentai de maneira mais carinhosa para as vossas concepções mais íntimas, pois elas são as diretrizes do funcionamento orgânico e emocional do vosso cotidiano. O Evangelho de Jesus é qual colírio sagrado, a desanuviar e curar as mazelas da visão, para que se veja a vida de maneira mais clara, qual ela é, sem os impedimentos das concepções falsas que vos causam o sofrimento e as turbações. Aprofundem os vossos estudos e meditações junto à boa nova do Cristo. Tomai o Evangelho como roteiro sagrado. Estudai as vossas páginas como quem se prepara a cada instante para a formação em humanização e evolução espiritual. Porfiem, após o estudo, nos exercícios diários sugeridos por Jesus e vereis vossos sentidos se ampliarem para uma percepção renovada das coisas. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações para que possamos ver as bênçãos que nos são concedidas todos os dias da nossa existência. Que vejamos os sofrimentos e as dores como um caminho de evolução. Que a nossa vida seja sempre dirigida ao bem, ao amor, à fraternidade, à caridade. Que Jesus, em sua infinita bondade e em sua infinita misericórdia, esteja sempre presente em nossos pensamentos e em nossas ações. Que sigamos o Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. O Evangelho está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, esquecimento do passado. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez em cada existência. Tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes, se punido é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo de que é bem e do que é mal, e dando-lhe força para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Mas nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recupera ou recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, com a experiência, o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação.
mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele neste instante de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esquecimento do passado. É na vida corpórea que reside o esquecimento do passado. No retorno à vida espiritual, as lembranças retornam bem nítidas, como apenas uma interrupção momentânea, já que mesmo encarnado durante o sono, uma certa liberdade o faz ter consciência de atos anteriores, razão pela qual ele entende que as dificuldades são um reflexo de atitudes pretéritas. Deus permite esse esquecimento para não prejudicar as suas relações sociais, aurindo forças nos momentos em que a alma se liberta parcialmente. O espírito frequentemente renasce no meio em que viveu, como oportunidade de reparar as ofensas cometidas e, principalmente, como aprendizado. Ao desencarnar, o espírito conserva sua individualidade. Ao nascer, traz toda a bagagem adquirida, pois cada existência é um novo ponto de partida. Se está passando por provações, sabe que é a lei de causa e efeito, indicando o que lhe resta corrigir em si mesmo. Tomando boas resoluções, a voz da consciência o adverte dos atos equivocados, encorajando-o a resistir às tentações. Por isso é inútil apontar que o esquecimento do passado é como se fora um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências precedentes. Encerrando esse momento de prece e de vibração, vamos agora fazer a nossa prece para a fluidificação das águas. Peço a Deus e ao seu Filho bem-amado, o Cristo planetário, força para as legiões angélicas ou mensageiras lutarem contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar, e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus que enviou o verbo modelo para integrar o glorioso Pentecostes, os dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o que de graça houver recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito às necessidades, doenças, dores, aflições e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nestas águas. E como quem tanto necessita e roga, reconheço, agradeço a Deus, ao nosso irmão maior, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião, o dom da vida. Que assim seja.